Olá, meu nome é Ana Elisa, eu sou psicóloga e coordenadora do curso de psicologia do Unisalesiano de Lins. Agradeço a todos pela participação neste evento, cujo tema é de extrema relevância na atualidade, tecnologia na educação. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Mirella, coordenadora do curso de psicologia do Unisalesiano de Araçatuba e professora também. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Glaci, por estar aqui com a gente. Bom, quero agradecer a presença da Iglaci. Então, o título da palestra é Amor e suas patologias desde a antiguidade até o mundo tecnológico. Então, eu vou apresentar a professora doutora Iglaci, vou falar dos cursos, da especialização e do doutorado dela. Então, a Eglaci, ela é psicóloga clínica com mais de 20 anos de experiência nas áreas de psicoterapia e psiquiatria, com ênfase em dependências e compulsões, amor patológico, relacionamento amoroso, sexualidade humana e psicodrama. Possui mestrado e doutorado em ciências, área psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, psicodramatista pela Federação Brasileira de Psicodrama, FEBRAP, especialista em psicodrama clínico pela Escola Paulista de Psicodrama, especialista em tratamento de dependência química pela Associação Pró Saúde Mental, especialista em psicologia clínica em instituição pela Universidade Paulista, supervisora do setor de amor e ciúme patológicos do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, de 2004 a 2014. Ela é escritora do Guia Prático Como Lidar com Amor Patológico, publicado em 2018, criadora e coordenadora da Escola de Reabilitação do Amor Patológico, que desde 2018 vem desenvolvendo e ministrando cursos de extensão em reabilitação do amor patológico, workshops, grupos de estudo, supervisão clínica e de pesquisa em diversos estados do país. Eglaci tem que ter fôlego para fazer tudo isso. Seja muito bem-vinda, é um grande prazer poder contar com a sua participação, agradeço demais a sua disponibilidade, do seu tempo estar aqui conosco e participar nesse evento que é o nosso segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Te apresentei rapidamente e agora eu quero que você conte um pouco sobre o seu trabalho, por favor. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Nossa, quanta coisa. Até cansei de ouvir aqui tudo que eu fiz, mas é um prazer muito grande, sabe? Eu estou muito feliz aí com o convite de vocês, né? Do Unisalesiano, de vocês, né? Professora Nelisa e Mirella, porque, assim, eu gosto muito de divulgar esse tema, que é um tema, né, que foi um prazer para mim iniciar o estudo no Brasil, né, em 2004. Nós começamos lá no ambulatório do Instituto de Psiquiatria a estudar e depois a tratar pessoas com esse problema e vimos que ele é muito comum, né? Então, é muito bom quando a gente pode divulgar e também ensinar, né, as pessoas, tanto professores, alunos, pessoas da área da saúde em geral, a tratar esse problema, a avaliar esse problema corretamente, porque ainda não está ali, né, classicamente, nem na psiquiatria, nem na psicologia sendo ensinado. Então, é um prazer muito grande. Obrigada pelo convite de verdade. Bom, então agora podemos proceder, né, à sua apresentação e depois nós abrimos para algumas perguntas, questionamentos ou um bate-papo. Tudo bem? Então, gente, nós vamos conversar, né, falando sobre a tecnologia e o amor, né? Nós escolhemos um tema interessante, que é o amor e as suas patologias, desde a antiguidade até o mundo tecnológico. Vamos lá, então, conversar sobre um tema muito importante, né? O primeiro estudo sobre amor. Gente, Platão, desde Platão, vejo 427 a.C., já escreveu, né, o banquete, como eles chamam. Em determinado momento de um banquete, Aristófanes levanta, né, e conta que num tempo remoto, né, os seres eram assim. Vocês sabem o que é isso? Vamos lá. É um andrógeno, né? Os seres eram todos poderosos, né? E Zeus, né,
pediu então a Apolo, né, ameaçando lá a terra dele, ele falou, corte esses seres pela metade. Apolo foi lá e cortou. O que aconteceu? Os seres passaram a vagar a esmo, deprimidos em busca da sua metade, né? E desse mito tão interessante surgiu um conceito importantíssimo para nós que trabalhamos com patologia do amor, né? Que é o conceito de amor complementar. Enquanto uma pessoa fica buscando, precisando da sua outra metade, né? Aquela questão da tampa e a panela, outra metade da laranja, né? Que é aí motivo, né? Motivação para muitas pessoas, né? Se manterem nas patologias do amor até hoje, né? Então, continuando ainda na questão da antiguidade, nessa época aí da Grécia Antiga, e ainda com Platão, ele já diferenciou, gente, o que ele chama de amor autêntico, que seria aquele saudável, verdadeiro, né? Que é o que liberta o ser humano, conduz a alma a um banquete divino, vamos ver, do que ele chamou de amor possessivo ou complementar, que é aquele que persegue o outro como se fosse um objeto a devorar. Vocês vão ver que tem termos diferentes, mas que desde dessa época, né, do primeiro tratado, já se falava em psicopatologia, super interessante, né? Então, vamos dar continuidade e ver que na Grécia Antiga, continuando essa época já de 300 até 200 depois de Cristo, né, veio um período chamado estoicismo. O que era estoicismo, né? Era um período caracterizado pela atitude de ficar suportando com firmeza, né, todas as questões de sentimento, né? Esse amor-paixão, ele era muito condenado, ele era tido como um vício, né, um vício de uma alma irracional, né? E já o ideal estoico era uma questão de ser racional, né? De controlar essa paixão, né? E seguir unicamente a razão. Aí, continuando, né, mais um pouco nessa época histórica, a gente já entra na Idade Média. O que acontece na Idade Média, né? Nascimento do amor romântico, né? Então é muito interessante essa época, porque até o século XI, por aí, toda a união, né, para satisfação conjugal, ela era tida como um pecado, né? A Igreja Católica, toda aquela questão carnal era proibida, né, gente? Então, só se permitia o sexo, a união, o casamento para a procriação, né? Inclusive, os casamentos eram arranjados, né, com questões familiares, financeiras e toda essa questão. Então, não existia a questão de escolher por amor, né? Aí é interessante que já no século XII, né, começa um grande movimento, né, de casamento por amor, né? Que é isso de amor romântico que a gente fala hoje, né? Começou por aqui, né? E como que começou, né? Foi uma ascensão aí, né, na Idade Moderna, onde surgem aquelas grandes batalhas, né, onde os homens ficavam ali cortejando as mulheres, se exibindo para as mulheres, sendo chamariz, né? Então, elas eram seduzidas ali por eles, né, nessas cerimônias que eram chamadas cerimônias de sagração, né? Isso se chamou, gente, de amor cortês, né? E esse amor cortês foi popularizado na sequência nos séculos 13, 14, 15, e depois vamos dar continuidade vendo que ainda na Idade Moderna, né, séculos 15 a 18, né, surgem outros filósofos que vão também influenciando os nossos estudos atuais, nosso entendimento atual de amor, né? Então, em meados do século XVII, nós temos a Revolução Científica. O que acontece ali, né? Esse iluminismo francês e o liberalismo filosófico, um progresso muito grande da ciência, gente, da física, matemática, química, mecânica, né? E tudo isso leva a uma racionalidade, novamente, muito grande, né? O indivíduo,
o ser humano nessa época é visto como um todo indivisível. Vejam, uma ideia exatamente contrária àquele amor complementar de Platão que a gente viu ali no início da história, né? Então, tem uma mudança, né, radical, né, daquela ideia do amor complementar, daquela ideia, né, platônica, vamos dizer assim, para essa questão do amor já, do ser já como indivisível, ou seja, ele não precisa de ninguém, ele já é um ser completo, tá? Kant, nessa época, né, um importantíssimo filósofo também, diferencia o que é saudável e o que é patológico do amor, com outros termos, tá? Mudam-se os termos, mas os conceitos são muito parecidos, vocês vão ver, tá? O Kant chama de amor-ação ou amor-afeto aquele que é saudável, tá? E ele fala que isso é uma relação, uma forma de amar altruísta, aceitável, que tem uma preocupação verdadeira e desinteressada pelo outro, né? Então, tem uma preocupação pelo bem-estar do outro real. E o amor-paixão ou patológico, veja, ele já usa esse termo, né? Seria aquele egoísta, aquele que é impossível de controlar e tem um desatino e desprezo pelo outro. Então, percebam essa questão, né, que a gente trabalha hoje nos controles dos impulsos, sabendo que a falta de controle, né, é já patológica, né? E veja, naquela época, Kant já fala que era impossível de controlar, né? Então, é muito interessante a gente ver como esses conceitos filosóficos ainda interferem, influenciam hoje em dia, né, nos nossos estudos. Vamos lá. Continuando ainda na Idade Moderna, né, avançando um pouquinho, né, com Schopenhauer e Nietzsche, o que acontece? Eles entram mais ainda num pessimismo romântico, como se chamou nessa época. Né? Então, a gente já tinha aquela coisa do indivíduo sendo um todo e não precisando do outro, né? E aqui entra o Schopenhauer dizendo que o amor é exclusivamente um impulso sexual, tá? Que o amante ele só está se esforçando para obter prazer. Tá? E então ele é guiado para a reprodução, não tem questão afetiva incluída nisso, né? Nem pensem nessa parte, é só impulso sexual. Né? E Nietzsche vem com mais pessimismo ainda, né? Uma nuvem mais negra ainda, e ele fala que o amor é o ódio mortal do sexo. Por quê? Porque o homem ele só quer, né, ter o poder sobre o corpo e sobre a alma, inclusive, da mulher, né? E as mulheres, por outro lado, queriam só, né, se entregar ali para um homem viril. Tá? Então, é exatamente essa questão de pôr o amor num lado muito pessimista, né? Num lado muito negativo nessa época da Idade Moderna. Vamos seguir mais um pouco, tá? E aí surge o nosso querido pai, né, da psicanálise, o Freud. E aí, a questão do Freud é meio controversa, porque alguns autores, a exemplo do Erich Fromm, nós vamos conversar sobre ele no próximo slide, critica um pouco a visão do Freud. Por quê? Porque, apesar dele referir que o conceito de amor, para ele, seria uma ampliação do conceito de sexualidade, quando ele vai definir amor, ele fala que é um conjunto de processos mentais internos que dirigem o indivíduo para a satisfação. Né? Então, assim, se ele está dirigindo para a satisfação do seu desejo, seria, né, segundo Fromm, uma repetição dos conceitos filosóficos antigos, né? E não uma ampliação daquele conceito de sexualidade, tá? Então, existe essa questão dessa crítica aí para alguns autores, tá bom? Vamos lá, vamos entrar agora na nossa idade contemporânea já, né? Já vendo alguns autores que entram da nossa área já de psicologia, na área de pesquisa, né? Propriamente dita, saindo um pouquinho da filosofia agora. Tá? Então, o Erich Fromm é o primeiro que eu quero trazer para vocês, porque é um autor importantíssimo para quem trabalha com amor.
tá? Ele escreveu aquele livro, A Arte de Amar, que influenciou uma geração, gente. Então, a partir dos anos 60, todo mundo tinha esse livro aí embaixo, né? Ou no bolso, ou embaixo do braço, porque as pessoas queriam melhorar a sua qualidade de amor. Então, elas tinham seus relacionamentos, seus casamentos, né? Em geral, naquela época, né? Então, elas ficavam lendo como que eu vou melhorar, né? Como que eu vou amar de um jeito melhor, né? Então, o Fromm, ele passava lições, né, de como você amar com mais qualidade, como se faz na física, na química, na matemática, o estudo para melhorar, ele achava que teria que melhorar a produtividade daquele amor, né? Hoje em dia, esse conceito de Fromm, ele é tido como um conceito mais para iniciantes. Por quê? Porque na sequência vieram outras teorias, tá? Outra importantíssima na década de 80 já veio com a Robin Norwood, que ela ainda interfere muito, tá? Ela ainda, vamos falar assim, essa literatura dela, esse livro best-seller, né? Mulheres que Amam Demais, ainda permeia, tá? É a base dos grupos Mulheres que Amam Demais anônimos, tá? Então, é um grupo de autoajuda que ainda existe, né? Em todo o país, em todo o mundo, inclusive, tá? Só que ela entra com uma questão, ela fala, olha, amor não é questão, gente, de qualidade, amor é questão de quantidade. Tanto que o próprio título do livro é Mulheres que Amam Demais, né? Então, ela enfatiza a quantidade, dizendo que, né, quem tem os problemas do amor, né, e o livro dela é interessante, gente, eu recomendo para todo mundo, porque é um estudo de casos, ela é uma terapeuta familiar que coloca ali todos os casos que ela foi atendendo, né, e ela foi vendo que tem esse perfil dessas mulheres, né, que a gente não gosta, que ela coloca só mulheres, porque a gente sabe que é um problema também dos homens, né? Mas, enfim, ela estudou só as mulheres e colocou ali, mostrando, segundo ela, que essas mulheres tinham um excesso de amor por aqueles homens, né? Então, quanto que eu te amo mais do que qualquer outra pessoa na minha vida, né? Então, ela enfatizou essa quantidade. Hoje a gente tem esse tema aí de quantidade, já após o nosso estudo científico, como algo mais popular. A gente não acredita mais, né, cientificamente falando, que seria uma questão de quantidade. A partir de John Lee, que começou um estudo científico na Universidade de Toronto com os alunos dele, que é um estudo muito interessante, gente, onde ele saía com os alunos dele da universidade e colocava todo mundo em grandes ônibus, onde a população ia entrando, né? Ele fez no Canadá e na Inglaterra, e respondendo lá o que era amar para eles. E John Lee acabou tendo um resultado muito interessante, que amor não é uma questão nem de qualidade, nem de quantidade. O que é importante é o meu estilo de amor combinar com o estilo de amor do meu parceiro, né? E a partir daí, em 2006, nós, lá com o nosso estudo no Instituto de Psiquiatria, definimos, né, o amor patológico como o comportamento de prestar cuidados e atenção ao parceiro de maneira repetitiva e sem controle. Lembram-se que a gente viu isso, que já havia acontecido e sendo dito desde a filosofia? Pois bem, confirmamos aqui em um relacionamento amoroso. Isso é importante, né? Porque muitas pessoas perguntam, pode ser com o pai, com a mãe, com a avó, né? Não, né? O amor patológico, vamos falar assim, um termo, né, que nós estipulamos exatamente para pesquisar, para entender o relacionamento amoroso. Bom, e precisa ter a questão de ser repetitivo e sem controle para se tornar um problema. Vamos lá. Aí eu trouxe para vocês esse slide porque eu acho muito interessante uma pergunta que eu sempre recebo, né, de todos os alunos. Dificilmente tem uma aula onde não me pergunta, poxa, mas será que essas questões todas históricas, né, influenciaram, favoreceram ter um número maior de pessoas com amor patológico ou não?
né? E aí a gente foi fazer uma revisão para tentar entender um pouquinho essa questão histórica, ligando, associando, né, com o amor patológico, que é muito interessante, eu trouxe para vocês. Vejam, até a época moderna, né, que a gente viu agora há pouco, existia um capitalismo de acumulação, né? Então, o que era estimulado, né? A poupança, né? A repressão do desejo. E a gente sabe que dentro da família, né, esse mesmo movimento acontecia, né? A família também era repressora, né? Os indivíduos, eles desenvolviam, né, nos filhos, os pais, nos filhos, por tanta repressão, pessoas com superegos fortes, né? O que acontece quando a gente entra na idade contemporânea? O capitalismo de consumo muda-se totalmente, né? A burguesia, o consumo, a liberação do desejo. Então, o que acontece nas famílias? Essa mesma transformação, gente. Então, a família também passa a ser permissiva com os seus filhos, né? Então, vão gerar pessoas com superegos mais dependentes de opinião, de aprovação do outro, né? E aí a gente levanta uma hipótese, tá? Isso não é estudo, mas a gente levanta uma hipótese que isso pode, sim, ter favorecido os casos de amor patológico, onde a pessoa é dependente do parceiro, dependente do outro, né? Ela não tem essa firmeza, né, de superego como se espera. E também, fazendo uma comparação com a questão psicanalítica, né, gente? A gente entende o amor patológico como a procura narcísica pela aprovação de atenção do parceiro, que pode ser comparada àquela procura simbiótica, né, pela relação, aquela relação primária do bebê com a mãe, que era uma relação onde eles estão ali coladinhos, né, e as pessoas, pela sua imaturidade, né, em transpor, em ultrapassar essa fase, elas teriam, vamos falar, uma tentativa no relacionamento amoroso adulto de recuperar aquela relação simbiótica que ela teve com a mãe nos primeiros meses de vida. Bom, vamos lá. Agora, falando um pouquinho sobre o amor patológico no Brasil, especificamente, só para vocês acompanharem, tá? Então, 2004 a 2006, nós começamos os nossos estudos, abrimos um ambulatório aqui em São Paulo, capital, específico para tratamento de amor patológico, e começamos a estudar, e em 2006, 2008, já estávamos caracterizando, né, com o meu projeto de mestrado, todo o amor patológico, sabendo quais eram as características clínicas, de personalidade dessa população, tá bom? 2010, nós começamos já a estudar e programar o desenvolvimento de uma escala do amor, né? Até 2006, 2008, a gente sabia já como avaliar, nós vamos ver, inclusive, nessa apresentação, como avaliar o amor patológico, tá? Mas nós não tínhamos um instrumento científico para isso. 2014, né, a gente já lançou, né, com a minha tese de doutorado, esse instrumento, né, que nos cursos a gente estuda e também junto com os alunos e ensina eles a aplicarem as escalas de amor também, é muito interessante. E 2017 a 2018 nós lançamos o livro, né, e como lidar com o amor patológico, que ele mais é um guia de bolso do que um livro, gente, porque o nosso objetivo não foi escolher escrever um grande livro, um grande tratado de novo, né, para nós profissionais lermos, sabe? Era um livro que visava a população se avaliar, né, os profissionais que não têm conhecimento sobre esse termo poderem também começar a avaliar e tratar, né? Então, era um livro para poder dar aula, para poder tratar e para poder se autoavaliar, né? Para poder ser usado como algo prático, né? E nós conseguimos aí alcançar esse objetivo, porque agora, né, todo mundo tem acesso, que quiser trabalhar com esse termo. Então, em 2018, a gente já lançou a Escola de Reabilitação do Amor Patológico para poder capacitar os profissionais de saúde,
né, que já são formados, já trabalham com esse tema, avaliar e tratar corretamente o amor patológico, né? Aliás, todo mundo tá convidado, é só para profissional de saúde ou alunos do 5º ano de psicologia. Bom, vamos lá. Falando em psiquiatria, né, acho que é interessante para quem está na psicologia, gosta de dar uma xeretada na psiquiatria sempre, né? Então, eu trouxe para vocês, né, todos os termos que a gente foi encontrando quando pesquisou sobre amor patológico, né? Porque tem uma controvérsia, por que você chama de amor patológico, não fala dependência afetiva e papapá, né? Primeiro porque a gente, quando começou a estudar cientificamente, não sabia o que era, né, gente? Então, a gente não sabia se era dependência, se tinha a ver com a possessividade, se tinha a ver com uma coisa de toque, né, transtorno obsessivo, né? Então, a gente foi encontrando esses termos, né, amor possessivo, amor obsessivo, amor paixão, amor complementar, né, que a gente viu lá de Platão, amor mania, ansioso ambivalente, amar demais, né, da Robin, que a gente conversou agora há pouco, dependência romântica, né, lá nos Estados Unidos se chama love addiction, né? Agora, por que a gente escolheu amor patológico? Porque era um termo mais isento, a gente não sabia ainda do que se tratava, né? Então a gente quis, né, ser bem isento para poder, né, pesquisar e entender esse termo especificamente. Vamos lá. Aí o que acontece, falando na psiquiatria ainda? O que a gente, né, inicialmente já identificou? Que o amor patológico, ele pode estar presente em outros transtornos psiquiátricos. Segundo o meu estudo de mestrado, a gente viu que praticamente 50% das pessoas com amor patológico têm depressão e 42% têm ansiedade. Então será que isso só está associado com esses problemas, né? Lógico, uma pessoa tem depressão vai ter amor patológico? Não, né? Por quê? Porque ele pode também ocorrer isoladamente, né? Existem pessoas que têm amor patológico puro, como a gente chama, tá? 28% é uma parcela bem ampla, tá? Por quê? Porque elas têm uma personalidade vulnerável. Tem uma baixa autoestima e sentimentos de rejeição, de abandono e de raiva, né? Nós que somos da psicologia, a gente pode entender, né, que provavelmente, né, uma sensação que vem exacerbada, né, de ser rejeitado, medo, né, muito grande de ser abandonado, uma raiva pelo outro não cumprir aquele papel de simbiose que eles buscam, né? Por quê? Porque provavelmente tem relação com algo que aconteceu ali na infância, que faltou ali da infância. Bom, vamos lá. Então, né, em virtude de todo esse entendimento, nós já ali em 2006 ou 2007, né, quando nós publicamos, já elencamos quais eram os critérios de identificação, né? Através desses critérios, gente, nós conseguimos identificar uma pessoa que tem amor patológico. Tá? É muito interessante da onde nós tiramos da dependência química, por isso que eu coloquei esse simbolinho aí para vocês, né? Para vocês entenderem, né? As pessoas que trabalham com a psiquiatria, elas sabem que todos os diagnósticos têm os critérios ali para a gente identificar, né? Se você for avaliar uma depressão, tem os critérios para depressão, dependência química. Esses aqui são exatamente os mesmos da dependência química, né? Porque a gente sabe que o amor patológico é uma dependência, né? E nós colocamos os mesmos critérios adaptados. Vamos ver? Primeiro, sinais e sintomas de abstinência. Gente, é muito interessante. Quando a pessoa tá longe do seu parceiro, da sua parceira, longe não significa fisicamente, tá? Então, por exemplo, sei lá, o meu parceiro entrou em casa e nem falou comigo, nem me cumprimentou, né? Que absurdo, sabe? Eu fiquei sem fome, eu me joguei no sofá, eu não dormi aquela noite inteira, né? Então, você vê que a pessoa tem sintomas no corpo, tá? Dores musculares, insônia, taquicardia, né? Então, esses sintomas nós chamamos de abstinência, tá? E são importantes para diagnosticar. Segundo,
cuidar do parceiro em maior quantidade do que o indivíduo gostaria, né? Então, se a gente perguntar, você cuida mais do que você gostaria? Ela vai falar, não, né? Eu faço o que eu devo fazer, né? Ele que não faz. Né? Em geral, eu vou responder isso para você. Mas nós precisamos saber perguntar, né? E avaliar essa questão. Antes do relacionamento, você fazia outras coisas? Você também saía com amigos? Você também estudava? Cuidava da tua saúde e deixou de fazer? Porque agora está investindo no que ele quer ou no que ela precisa? Sim. Então, você vê que tirou aquela quantidade também, tá? Atitudes para reduzir ou controlar o comportamento são mal sucedidas. Gente, é muito interessante. Né? Eu lembro sempre de uma paciente que chegou no ambulatório e ela dizia assim, ai, doutor, olha lá, né? Essa semana eu melhorei, porque eu falei para mim, eu vou concentrar no meu trabalho, eu tenho que entregar um trabalho novo, importante, eu vou focar, eu não vou ver o que ele está fazendo. Ah, que bom, que interessante, né? Foi uma proposta nova, né? Foi sim, foi muito bom ter tido essa proposta. Quanto tempo você conseguiu ficar sem verificar a vida dele, o que ele está fazendo? 2 segundos, doutora, por quê? Eu fui olhar no meu celular, vi que ele está online no meio, né, do dia. O que ele está fazendo lá? Com certeza, estava falando com alguém, tá querendo me trair, tá planejando, vai me abandonar. Então, você vê que a pessoa não consegue controlar aquele comportamento, tá? Muito bom. É despendido muito tempo para controlar as atividades do parceiro, já falei, né? Mantê-lo sob controle, tá? Controle, gente, é uma palavra muito importante para avaliar o amor patológico, tá? As pessoas são muito controladoras. Se eu pudesse colocar em um termo, eu colocava esse para definir amor patológico, tá? Então, ela está sempre verificando, pensando, são pessoas muito mentais, tá? Muito boas, o carro-chefe é o lado mental, então elas estão sempre pensando como que elas vão controlar o outro, saber onde está, o que fez, se vai me abandonar, prevenir para não me largar, coisas desse tipo, tá? Quinto critério, abandono de interesses e atividades antes valorizadas. Viver em função dos interesses do parceiro. Esse critério é muito importante, porque a gente percebe, sabe, nitidamente, pela aparência até da pessoa, que ela está se abandonando quando ela entra no amor patológico. Né? Então, é uma coisa que mexe com a gente. Né? Enquanto terapeuta, por exemplo, quando a gente faz grupos de amor patológico, é muito recompensador, porque quando passa a terceira, quarta sessão, né, as pessoas entram, você vê que a mulher já está com um brinquinho, o homem chegou com um caderno embaixo do braço, né? E com batom, já começa uma coisa de procurar um curso, de voltar a estudar, né? Então, assim, é muito bom quando a gente pode ajudar as pessoas, né, a voltarem a ser elas mesmas, né? E o amor patológico, né, a pessoa, ao contrário, né, ela abre mão dos interesses, ela abre mão das suas atividades, né? Chama atenção um exemplo que eu gosto de passar nas aulas, né? De uma paciente também. A gente tem mais exemplos de mulheres, né? Mas já falei para vocês que não é só uma questão das mulheres, tá? Mas é que o número é maior, né, do que a gente atende, acaba gravando mais. Mas tem uma paciente que chegou no ambulatório desesperada, muito culpada, chorando, dizendo, ai, doutora, eu estou muito culpada, você não sabe o que eu fiz ontem, né, eu voltei a trabalhar. Falei, tá, mas acontece, né? Você tinha que ter voltado, você estava lá, né, com o seu bebê até agora, você cuidou bem dele. Não, mas não é isso, doutora, olha só o que aconteceu. Eu passei o dia inteiro trabalhando, e eu estava com muita saudade do meu bebê. Tá, mas faz sentido, né? Porque você estava o tempo todo com o bebê, voltou a trabalhar. Mas quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu queria era pegar, trocar fralda, fazer alguma coisa, né? Abraçar e tal.
e aí você não sabe o que aconteceu, né? Eu não sei, eu acho que eu fiz tudo errado. O que foi que aconteceu, então? Né? O bebê estava bem? Não, ele estava bem. Mas é assim, meu marido chegou para mim e falou, pô, como que você vai trabalhar e não passou minha camisa? Eu preciso trabalhar agora à noite, eu não tenho camisa, você está uma relapsa. Na hora, doutora, eu parei tudo e fui passar a camisa. E aí ela começa, né, em prantos, chorar, culpada, né? Como que eu não consegui, né, cuidar do meu bebê? Eu queria muito, mas eu não consegui. Eu fiquei morrendo de medo dele brigar comigo. E fui passar a camisa. Então, você vê, gente, que é realmente uma incapacidade, né, da pessoa manter o seu foco, as suas atividades, né, os seus interesses. E, por fim, né, o amor patológico é mantido, apesar dos problemas pessoais e familiares, tá? Então, esse critério é importante, porque se a pessoa não tem consciência do problema, não percebe que está trazendo, é uma coisa. Agora, a pessoa com amor patológico, ela diz claramente, eu me sinto presa, né? Eu me sinto preso com aquela mulher, eu não consigo largar daquela mulher. Né? Então, assim, apesar de eu saber que isso me traz problema, que ela sofre, que eu sofro, que a família sofre, eu não consigo sair. Então, esse critério também é importante para a gente avaliar. Aliás, precisam ter os 6, tá? Para a gente caracterizar o amor patológico. Tá bom? Vamos lá. Falando do que interessa para o nosso congresso, né, que entrando na tecnologia finalmente, vamos fazer agora um link com tudo que a gente viu até agora, tá? O amor no mundo tecnológico, gente, ele é um amor tido como mais descompromissado e com virtualidade, tá? Mas nesse sentido de ser mais fugaz, tá? Mais descompromissado. Então, é interessante, né, a gente por essa figurinha já vê, né, como que na atualidade, no mundo tecnológico, as pessoas começaram a se relacionar, né? Então, a tecnologia, ela tem hoje um papel muito importante nos relacionamentos, tá? Vou contar um pouquinho para vocês como é que ela entrou, né? E qual é a importância dessa tecnologia. Vamos lá. Então, desde Erich Fromm, de novo, eu sempre chamo ele porque ele está nos anos 60 e começou esse movimento de observar a mudança, tá? E o que ele percebeu, né? Que nessa época já começava, mesmo antes de tecnologia, tá, gente? Anos 60 não tem nada de tecnológico, mas o que acontecia? Já tinha um movimento social, tá? De um amor mais de consumo, né? Como ele chama, né? De caracterizar o parceiro como se fosse um objeto de consumo que está ali numa prateleira e eu vou escolher o que está mais valorizado naquela época. Então, na época onde as mulheres tinham que ser mais gordinhas, eu busco a gordinha. Na época que tem que ser magra, eu vou buscar, né, a mais magra. Então, ele já começa no livro dele falar, né, dessa questão do consumismo, que tem a ver com o capitalismo que nós vimos, e tem a ver também com outros movimentos, tá? Com o lançamento, né, da pílula anticoncepcional, né, que destravou o sexo fora do casamento, né, permitiu a ampliação desse tipo de relação, a lei do divórcio, né, que surgiu, né, no Brasil tudo é mais atrasado, né? Nós entramos na década de 70, 80 com essa lei, então já permitiu também as trocas, né, de parceiro e tudo mais, que foram ali colocadas por Fromm. Aí, gente, com a tecnologia, tudo isso que já existia, um movimento que já começou antes, se amplia, tá? Surgem o quê? Os sites de relacionamento, né, que permite muito mais troca, né, de parceiros e muito mais velocidade nessa troca, né, só deletar e pegar o próximo,
né? Então, você vê, surge MSN, né, ali pelos anos 2000, sala de bate-papo de UOL, né, todo mundo lá conversando virtualmente, né, alguns voltados, tinha salas para sexo, as salas para conversar sobre arte, as salas para se relacionar, né? Então já começa um movimento até mais estruturado, organizado, né? Nessa questão da virtualidade, no fim lá dos anos 90, né? Depois vem Skype, né? Início de 2000, então já começa a poder, né, continuar falando já por vídeo com pessoas do mundo todo, se eu quiser, né? Então os relacionamentos já ficam muito mais virtualizados ainda. Aí surge Orkut, né? Orkut que deixou todos os pais desesperados, né? O que eu faço com meu filho que está no Orkut? Mas hoje em dia os filhos falam para os pais por que ele não sai do Facebook e do WhatsApp também. Então tudo se generalizou, né? E aí veio, né, todo esse movimento que generalizou, né, gente? E vem Bauman, 2004, trazendo o conceito de amor líquido, né, para corroborar com tudo isso, que é o descompromisso, né, que é o amor que não tem uma coisa sólida, né, essa troca de parceiros e tudo mais, né, já nessa linha da sociologia. E vem em 2012 os aplicativos, tá? Para também ampliar mais ainda essa questão da virtualidade da troca de parceiros, a começar pelo Tinder, foi o primeiro em 2012, e depois foi a coisa, né, generalizada e também mais organizada. Tem os sites para sexo, tem os voltados para compromisso, tem os para os mais velhos, para os mais novos, e agora, atualmente, o mais famoso é o Bumble, né? O Bumble é aquele que está muito famoso, por quê? Porque a mulher é quem escolhe, então os dois dão match, né? Mas só a mulher pode ir lá, tem 24 horas para poder chamar a pessoa e começar a conversar. Tá? Então, ele é mais feminista, uma pessoa que saiu do Tinder e fez o Bumble. Então, o que acontece nesses aplicativos? Né? Eles estavam lá, vamos falar assim, favorecendo, né, a coisa do virtual, a coisa do descompromisso, que era já um movimento desde anos 60, 70. Tá? Com o advento da pandemia, muito interessante, gente, que houve uma queda nesses aplicativos, porque, né, toda a questão da doença, né, de todo mundo ficar muito fechado em casa, né, com os relacionamentos também acabaram dando uma travada, mas as pessoas que são espertas, né, do mundo corporativo do Tinder novamente, né, o que ele fez? Ele lançou a videochamada, né, que chamou popularmente de lockdown, né? Que é isso, né? As pessoas ficavam já se conhecendo, conversando, batendo papo pelo vídeo antes de poder sair, porque ninguém queria sair, todo mundo estava de máscara, estava com medo, né? O que ia acontecer, mas começaram a entrar mais ainda, voltaram, né, no movimento aplicativo, com tudo, por conta das videochamadas. Bom, vamos lá. Na saúde mental, com esse isolamento social, o que aconteceu, gente? 25%, né, aproximadamente, mais de depressão e ansiedade no mundo, tá? Dado da Organização Mundial de Saúde. Fazendo, né, um link com o amor patológico, provavelmente também aumentou, já que tem uma associação, nós vimos, né, com depressão e ansiedade, tá bom? Um aumento da ansiedade, da raiva, da confusão, do medo e do estresse pós-traumático também, né? Aumento da violência doméstica, né? Gente, em 2019, estávamos com índice de 3,92, tá? E em 2020, 8,22%, 2021, desculpa, 8,22%, tá? De violência doméstica. Então, aumentou muitíssimo, né? Com a pandemia, a gente sabe disso, né? Esse dado é do Instituto Maria da Penha, tá? Aumento de perdas,
o medo de abandono, né, da pessoa com amor patológico. Então, tudo isso a gente lança aí uma hipótese que pode também ter aumentado os casos de amor patológico. Bom, vamos lá. Esse efeito da pandemia ainda, junto com a tecnologia, né, a gente vê uma pergunta bem interessante, mas será que os relacionamentos pioraram ou melhoraram? Né? Qual foi o efeito, né, afinal de contas? Gente, pioraram e melhoraram. Tá? Então, depende. Por quê? Porque nós percebemos que nos relacionamentos que já eram patológicos, né, com essa convivência exacerbada, né, que a pessoa não poderia ir lá para o happy hour, dar uma aliviada, sair um pouco, né, dar uma pulada de muro, né, todo mundo preso dentro de casa. O que aconteceu? Nesses relacionamentos, conflitos, abuso, violência doméstica, né, muitos divórcios, né, aumentou 15% em 2020, né, e a busca no Google, né, com a frase como dar entrada em divórcio cresceu 127% nessa época. Né? Então, a gente vê que para esses relacionamentos patológicos, né, a pandemia, né, causou um desastre, né? Tipo, antecipou qualquer separação e qualquer violência, tá? E exacerbou também. Nos relacionamentos, ao contrário, que eram saudáveis, o movimento foi muito interessante, porque eles melhoraram. Nós vimos, isso é experiência clínica, tá, gente? Não temos ainda pesquisa, mas nós vimos um aumento muito grande, um esforço muito grande das pessoas para se relacionarem melhor. Elas foram obrigadas, por estarem presas ali em casa, né, juntas o dia inteiro, a aumentar o diálogo, resolver conflitos, aumentar o companheirismo, fazer atividade juntos, fazer exercício dentro de casa, o que elas iam fazer para lidar com aquela situação pandêmica ali, né? Entender o outro, né? Porque se é uma situação que a pessoa estava livre, a outro falou uma coisa que eu não entendi, eu vou embora e depois eu vejo isso. Não dá para ir embora, né? Tem que resolver para conviver. Então, a gente viu um aumento muito grande da intimidade, da valorização do conforto que é viver a dois. Vamos lá. E nos relacionamentos recentes, o que aconteceu nessa situação aí de tecnologia depois da pandemia? Alguns movimentos bem interessantes, tá? O efeito hardballing, tá? Que eu pus aqui geração Z com questionamento, com ponto de interrogação, porque eu não concordo que foi só na geração Z, mas os estudos falam que sim, tá? Que é o quê? É jogar real, né? Uma pessoa que conhece a outra, né? Evita mal entendido e já fala, olha, eu quero me relacionar, né? Eu estou buscando um namorado, né? E então, assim, não vão perder tempo, já vai chegando falando logo a real. Então, por isso que é uma coisa mais dura, né? Já chega dizendo a verdade, tá? Uma linguagem clara, né? E isso é corroborado por um estudo feito pelo Bumble, aquele aplicativo que eu falei para vocês, que confirmou 71% das pessoas estão mais dispostas a ser diretas e transparentes sobre as suas expectativas. Outro movimento foi o Fear of Dating Again, né? Com essa siglazinha que eu não vou dizer aqui, tá? Que é aquela ansiedade, aquele medo, aquela tensão que as pessoas ficaram em voltar para se relacionar, tá? Tem um estudo muito importante, muito interessante canadense, realizado em 2017, antes de pandemia, que ele mostra que as pessoas numa situação de vulnerabilidade, medo de doença, né? Elas automaticamente perdem o desejo, a vontade de se relacionar, o interesse por pretendentes, tá? Então, é de se esperar, né, que tenha ocorrido um movimento desse, né, na pandemia, onde as pessoas ficaram muito vulneráveis, né, gente? Aumento também, tá? Como eu já disse para vocês, da valorização de um relacionamento, né? Então, as pessoas, elas estão mostrando hoje mais intencionalidade e trocando, né? Intencionalidade em ter um relacionamento e também em trocar menos de parceria, querem manter mais os seus relacionamentos, também é estudo desse aplicativo, bom?
O romantismo acabou ou foi uma evolução para maior compromisso? Não sabemos, né? Porque não temos bola de cristal, né? Mas tem as duas vertentes aí, né? E a gente pode optar. Ver o que a gente acredita mais e esperar ver o que vai acontecer. Tem uma vertente que acredita que esse mundo virtual, tecnológico, vai ser generalizado, tá? Que as pessoas, inclusive, vão passar a praticar sexo virtual, porque não tem risco, não tem que achar parceiro, tá tudo seguro, é mais prático, né? E tudo mais, tá? E tem uma outra corrente, que eu faço parte, que acredita na evolução para um maior compromisso, tá? Que vê uma valorização dos relacionamentos com intimidade, confiança, diálogo e sinceridade. Tem um estudo também ali do Bumble, agora, de 2022, dizendo que 59% das pessoas no mundo declaram que agora são mais honestas nos seus relacionamentos, né? Para confirmar um pouquinho essa possibilidade. Bom, continuando, eu trouxe para vocês, para a gente fechar, esta música, tá? Eu gosto sempre de fechar com uma música, ou uma poesia, ou uma frase, porque eu acho que a gente tem um entendimento, além de mental, né, com tudo que nós vimos hoje, que é bastante conteúdo, a gente tem um entendimento também na sensação, né? Então fica mais claro todo o nosso conteúdo. Eles tenham aí captado ainda mais pela sensação, né, dessa música, todo esse sofrimento, né, que tem no amor patológico, nessa sensação da pessoa que não consegue nem melhorar e nem sair da sua relação. Quero agradecer novamente o convite de vocês, foi um prazer muito grande, fiquei muito feliz em participar desse congresso. Ai, Glaci, quanta coisa preciosa que a gente escutou, né? E o quanto o amor, né, tá presente na vida de qualquer ser humano. Então, todos os que assistirem, né, não só os nossos alunos, mas eu tenho certeza de que esse momento será de grande valia aos participantes, né, a todos que assistirem, e que agregará muito em suas vidas, né, tanto na vida pessoal, porque essa dimensão está presente na nossa vida, quanto na vida profissional, porque as relações, elas vão acontecer, e os afetos, né, independente do lugar que a gente esteja, do papel que a gente esteja assumindo. Muito, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Quero te agradecer, né, muito de coração por você ter topado, né? Eu sei que o seu tempo é escasso, então, de verdade, né? Obrigada por estar aqui, por compartilhar desse conhecimento. Te conheço já há um bom tempo e é uma alegria, assim, realmente ter acesso a esse estudo, né? Nós utilizamos esse estudo aqui num TCC do curso de psicologia, e queria que você deixasse o endereço do seu Instagram, né, para quem quiser fazer seu curso, quem quiser ter acesso a essas informações, que você deixasse o endereço para nós aqui na palestra, porque acho que é muito legal e, assim, estão muitos termos novos, né, e que com a pandemia, né, a gente ficou muito perdido, então, assim, localizou muito, a gente, quem trabalha em clínica sabe, né, e tem acesso a esses movimentos, mas é legal ter os nomes, né, e entender como tudo isso funciona. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico feliz aí de ter esclarecido, ajudado, né, a aumentar esse entendimento. Gente, fiquem à vontade, eu vou ficar muito feliz de vocês estarem, né, continuarem aí comigo no Instagram, em toda a mídia social. Eu estou no @doutora.eglaci.sofia, Eglaci com Y, Sofia com PH. Tem o nosso site também, www.era-ap.com.br, e tem o meu e-mail, eglaci.sofia@gmail.com. Vai ser um prazer responder qualquer pergunta, acompanhar vocês, contem comigo.